Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom, estou aqui hoje por um motivo muito especial, né? Hoje eu vou bater um papo com o meu amigo Renato de Brito Sanches e nós vamos falar, com o doutor, né, Renato de Brito Sanches, nós vamos falar sobre os termos técnicos na gestão de projetos. Um assunto extremamente importante, muito bacana, além de tudo, para você que quer aprimorar o seu inglês ou para você que trabalha com a gestão de projetos, isso é muito importante e relevante para todo o desenvolvimento do idioma. Muito bom dia, bom dia. Bom, daqui a pouquinho o Renato entra, né, o Renato de Brito entra e a gente começa a bater um papo com ele. Sasha, por que as pessoas, mesmo que não tenham a ver com a área de ciência, tecnologia, inovação, precisam saber disso? Porque há termos técnicos, palavras específicas, expressões que são usadas, por exemplo, numa carta de aplicação ou até mesmo quando você vai fazer aquela seleção lá no LinkedIn, né, que é o LinkedIn, você vê as expressões nas próprias seleções e não sabe o que significa e às vezes traduz de uma forma completamente errada. E isso vai te atrapalhar e às vezes vai te custar uma vaga de trabalho, né? Dentro, vai te custar às vezes uma vaga de trabalho no seu desenvolvimento. Muito bom dia, melhorou o idioma, o áudio. Angela, melhorou o áudio, eu espero que tenha melhorado o áudio de vocês aí. Bom, coloquei aqui o fone para melhorar aqui. Bom, daqui a pouquinho chega o Renato e a gente começa de fato a nossa live. Muito legal. Bom, pessoal, de cara eu falo para vocês o seguinte, né? Todos que quiserem, estiverem assistindo e assistirem esse vídeo depois e falam assim, eu estou assistindo o vídeo, eu queria a lista a lista de todas as palavras, todas as expressões que vocês utilizaram hoje. Você vai poder assistir essa lista, vai poder ver essa lista, vai receber essa lista de forma gratuita através do nosso direct. Então, só mandar um direct pra gente que você vai receber essa lista aí para vocês. Bom dia, queridos. Olha o pessoal entrando, eu sempre dou aqueles minutinhos, né, para a turma entrar e acordar. Lembrando que temos projetos especialíssimos, né, junto com o Renato de Brito, e será muito válido, né, para todos que pretendem melhorar aí as suas chances, né, no mercado de trabalho, melhorar as suas chances em termos de gestão de projetos, construção de peça, né, em inglês, ou até mesmo as próprias seleções de empresas fora do Brasil, e às vezes empresas multinacionais que fazem seleção dentro do Brasil, mais uma vez, para todos que estão entrando agora, no próprio LinkedIn, né, quando você clica e vai fazer uma seleção, muitas seleções são em inglês. Aí você faz, por que algumas seleções, tudo preencher em inglês, tudo eu preciso preencher em inglês? Porque aquela empresa, o gestor e a pessoa de RH lá fora que vai receber o seu currículo, receber a sua aplicação, que é assim como nós chamamos lá fora, essa pessoa precisa receber esse material no idioma dela, então recebe tudo em inglês e vocês precisam estar cientes, tá bom? Tá aí o Arnaldo Brisque aí, Arnaldo Brisque da nossa equipe, e ele falando aqui, ó, para receber a lista no direct da English to Fly, exatamente, receber a lista aí no direct da English to Fly, tá ok? Esperando aqui o Renato entrar, ele já falei com ele por telefone e ele me informou que daqui a pouquinho ele está entrando, né? Daqui a um minutinho ele já está entrando. Então, pessoal, entrando, muito bom dia, bem-vindos, não saiam daí, tem muita coisa boa hoje, tá? Então segura aí porque tem bastante coisa bacana hoje, tem informações preciosíssimas para vocês, tá? Inclusive esta live é tão especial de hoje, com esses termos técnicos usados em gestão de projetos, que essa live eu pretendo divulgá-la para as universidades, né, para as pessoas que trabalham isso e trabalham de forma, não só as pessoas que estão atrás de se colocar no mercado de trabalho, mas sim aquelas pessoas que precisam entrar de fato dentro
olha o Renato, chegou o Renato aí, entrar de fato na numa composição de um outro patamar no inglês, né? Olha aí o Renato, ok. Renato de Brito Santos, eles têm mania de chamar ele Renato de Brito e briga comigo, mas vamos lá. Olha aí, olha aí. Olá, mestre, tudo bom, Renato? Tá, tranquilo? Apresentando Maravilha. para vocês o Renato. Bom, Renato, professor, pesquisador, doutor, engenheiro, e se eu ficar falando aqui todas as certificações do Renato, nós vamos passar o dia inteiro aqui conversando, tá? O importante falar para vocês é que o Renato, essa parceria com o Renato de Brito Sanches, empresas como a MKSZ e a English to Fly, então nós estamos com projetos realmente para aprimorar toda a carga que você tem e todo o HD que você tenha para poder se posicionar no mercado de trabalho, para poder construir peças, para poder se posicionar aqui e fora do Brasil. E isso é fantástico, né? Então, quando o Renato conversou comigo, nós viemos com essa ideia, né? Que essa ideia, talvez, né? Eu já digo, jogar a pulga atrás da orelha de vocês, talvez resulte em algum projeto, quem sabe, né? Então, mas o Renato, ele tem tem uma grande capacidade, uma grande bagagem para poder ajudar bastante gente, né? Então, isso é muito bacana. Hoje, antes que o Renato se apresente, só lembrando as pessoas que estão entrando e todos vocês que estão assistindo depois, muita gente, né, assiste ela gravada. Uh, Lembra vocês que hoje nós vamos falar sobre os termos técnicos na gestão de projetos em inglês e isso inclui muitas expressões, né, e muitas palavras que nós usamos em business, né, que nós usamos em reuniões, que são subentendidas por vocês. Eu acabei de falar, Renato, que as pessoas que entram no LinkedIn, elas acabam fazendo seleção, mesmo seleção para o Brasil, seleção para a minha região, de uma multinacional, às vezes toda a seleção vem em inglês, e termos técnicos já vêm nessas seleções e links, e as pessoas têm essa dificuldade e acabam se estrepando, né, no sentido da palavra chulo, né, da coisa. Mas, Renato, se apresenta aí para a turma, muita gente já te conhece, mas se apresenta aí para o pessoal, e Maravilha, vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui, né? A ideia justamente desse encontro foi justamente trazer um pouco dessa experiência, né, do nosso dia a dia. Então, como o Sasha falou, né, eu já venho do mercado de engenharia, trabalho, né, dando aula, adoro dar aula, trabalho com pesquisa científica. E aí, quando, né, a gente se depara com o mercado de trabalho, é aquela condição interessante, né? Eu até brinco, né? Ah, Renato, você é fluente em inglês? Eu não morro de fome, né? Eu até falo pro Sasha isso. Mas por quê? Porque, na verdade, quando nós pensamos por esse lado, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, e nessa minha trajetória, né, fazendo curso de engenharia, curso de especialização, mestrado, doutorado, atuando no mercado, fazendo pesquisa, escrevendo artigo, jogando videogame desde a época que eu era mais jovem, né, nós aprendemos que, né, a fluência, ela é importante, mas mais do que isso é compreender os termos, né? Porque quando a gente pensa, né, em toda a situação de, pô, tenho medo, tenho receio de falar inglês, mas espera aí, o receio vem porque nós tentamos traduzir e nem tudo é traduzido, né? Ele precisa ser entendido, compreendido os termos. E a gestão de projetos mostra muito isso para nós, né? Porque às vezes a gente fala um termo e aí você fala, pô, mas não aprendi inglês, mas no português você faz isso. Né? Então, no português, quando você fala alguma coisa, você muito interessante porque ela é muito interdisciplinar, né, Sasha? A gente vê isso na educação, vê isso no consultório odontológico, médico, vê isso num projeto de engenharia, vê isso num projeto de TI, porque nós temos muitos termos, e aí é aquela situação que a gente comenta, né? Oh, mas temos que valorizar a nossa língua portuguesa. Não, não é um desrespeito à língua portuguesa aprender não. um outro idioma. Na verdade, é se abrir ao mundo. Se a gente for parar para pensar, antigamente
né, nós mandávamos uma carta e esperávamos uma semana a resposta. Né? Na verdade, duas, né? Porque é uma para chegar, uma para voltar. E aí, quando a gente vê hoje em dia, você manda um WhatsApp é rápido. Hoje você fala com a China, fala com tudo. Olha lá, ó, o grande Adriano Baggio entrou aqui, ó, é um cara que trabalha com projeto, né? Olha E que seja legal. bem-vindo, Adriano, seja bem-vindo, pessoal. E é legal porque assim, hoje você fala com o cara que está na Argentina, com o camarada, né? O camarada que está, né, na China, que está na Alemanha, e aí a gente precisa, né, unificar isso, padronizar. Hoje, por exemplo, em pesquisa científica, quando você monta um artigo e faz ele em inglês, não é porque você está priorizando o inglês ou não, é que você está colocando num idioma que todo mundo consegue minimamente entender e que as expressões idiomáticas são mais, vamos dizer assim, fáceis, né? O português é muito mais difícil que o inglês, né, Sasha? Não, muito, muito mais. É o que a gente costuma falar, né? Nós estamos batendo a bola sobre esse assunto já faz um tempo. Como eu falei para vocês, pulguinha atrás da orelha, né? Então se preparem para novos projetos, novas ideias aí que vêm para ajudar Exatamente. vocês. Mas hoje a ideia é justamente trazer essas expressões. Se eu vou mandar uma lista para todos vocês, lembrando para vocês que estão assistindo, Sasha, eu quero receber essa lista que você e o Renato falaram hoje dessas palavras. Posso? Pode, você vai receber de forma gratuita, é só mandar um direct ou para o meu Instagram ou para o Instagram do Renato, que você vai Exatamente. receber de forma gratuita da nossa equipe a lista completa com todas as palavras e expressões que nós estamos falando no dia de hoje. Olha o Dom aí, meu amigo Dom. Legal, show de bola, bem-vindo. Bom, pessoal, vou começar já a abrir a porteira, né, como se fala, e Vamos começar a lá. falar das palavras. O Renato está aqui, que é o doutor Renato, já vai me falar o que ele acha, algumas palavras, algumas expressões, a maioria, eu digo 99% ele sabe quais são, talvez alguma ele não saiba, né, que eu estou torcendo por isso, vai que eu trago alguma aí nova para ele, e aí ele vai comentando também sobre isso, e vocês que estão assistindo, estão escrevendo, podem comentar também. Se você não estiver assistindo agora ao vivo, o Arnaldo colocou aí os dois Instagrams, então se você não estiver assistindo ao vivo, está assistindo gravado, bastante gente assiste gravado, você pode mandar um direct para a gente também com dúvidas, né, tanto para mim quanto para o Renato. Exatamente. Para o Renato, vocês peguem mais pesado, né, por favor. Então, perguntando Desde as coisas. nada. A primeira expressão que eu trago para vocês, Renato, o que você me fala sobre a expressão make or buy? Né? Make or buy, né? E Que aí? Maria, mano, eu não sei nada. Eu Make vou or embora buy? dessa, eu vou fugir. Eu vou falar algumas expressões Ó, make or buy, e eu vou na linha das expressões que tem a palavra analysis, né? Analysis ou analysis. é, Então seria make or buy analysis, né? Que é o processo de reunir, né? E organizar, ou para saber se você vai comprar ou se você vai simplesmente organizar aquelas e é ações legal, da Sasha, empresa. porque é aí que a gente fala, né? Quando você fala de. Você traz, né, justamente essas palavras. Se você for traduzir literal, você não tem, né, vamos dizer assim, o sentido para ela. Né? Porque o próprio, vamos dizer assim, se a gente pega o verbo que a gente vai utilizar, né, um make ou um makers da vida, que hoje é muito comum aqui no Brasil, inclusive em gestão de projetos, a gente utiliza muito make, né, utiliza muito makers, né, e aí a gente fala aqui, ó, make or buy, né, e aí você começa a pensar, você fala assim, pô, buy é fácil, eu vou lá no carrinho do videogame, compro um carrinho novo, vou competir, ok, mato a pau. Mas como é que isso se comporta, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Depois a gente vai falar do Bill também, né? Referente ao buy aqui, Sim, quando a gente tem. Mas quando a gente fala do sim. make or buy, olha que interessante. O make, ele não vem simplesmente pelo fato de fazer. Não é um simples verbo Isso. de fazer ou faço, não é isso, Sasha? Ele tem uma Isso, né? conotação muito mais ativa dentro da gestão de projetos. De construir, de você, da ideia, Exatamente. né, da junção de ideias, aí eu já linko com brainstorm, né, com aquela, aí, a reunião inicial do brain, cérebro, né, storm, da tempestade cerebral, né, do brainstorm, como é a ideia inicial de cada projeto. Eu vou te falar uma outra palavra, essa você conhece muito bem, que é a SWOT. SWOT, SWOT analysis. Exatamente. E é legal Então, porque assim, né? Olha a tradução equivocada que nós temos, né? Quando a gente fala do SWOT, tem uma palavra que eu gosto muito e eu sempre coloco isso nas aulas de gestão. Você fala do strength, né? Então você está falando das forças e tudo mais.
Pô, mas força, cara, qual é a minha força? Eu vou lá levantar uma tonelada? Não, não é isso. Está muito associado, inclusive, à resiliência. É mais aquela questão de força que não tem uma tradução. O strength é mais como uma expressão idiomática dentro do SWOT, né? Porque, na Sim. verdade, você está falando do quê? É aquela sua ação, né, de você suportar, de qual é o seu ponto forte, mas não forte de força. É o que te destaca, né? Qual a sua especialidade? E legal do SWOT em negócios, que muita gente acha que o SWOT é só em respeito das suas qualidades, dos seus pontos. Exato. E assim, Renato, o SWOT ele tem a ver com todos os pontos chaves, assim, todos os pontos mais altos, sejam eles dos streets, por exemplo, das ameaças, né, dos pontos mais fortes, né, e dos pontos mais fracos. Então, eu estou com a lista inteira aqui, Ah, mas você eu só. quer ver uma coisa interessante? Gestão de projetos, nós temos um item que é o RH. Então, o RH, né, o Recursos Humanos, né, ele é muito forte nisso na gestão de pessoas. E para a gestão de pessoas, existe hoje disciplinas transversais, né, que é a Design Your Life, né, Design for Your, Sim. que ela fala justamente sobre você desenhar a sua vida, né? Aí você fala assim, pô, vou desenhar minha vida? Peraí, deixa eu fazer o bonequinho igual a Sofia lá de 5 anos faz, né? Não, não é isso. E é legal porque, assim, nos cursos de pós-graduação, né, que são mais específicos, né, especialização lato sensus, que é mais específico para o mercado de trabalho, na Unis eu tive a satisfação de conhecer uma professora que é a professora Brigitte. E ela, sempre no começo de cada curso, ela passa uma disciplina, Design Your Life. Né? Por que ela passa essa disciplina? Porque primeiro você projeta, então não é desenhar a sua vida, é estruturar. Né? Então, por que eu estou fazendo essa situação? Porque faz muito encontro disso que você está falando. O Strang não é só falar, eu sou bom nisso. Né? Isso. Não, fantástico. Lembrar que o SWOT, esse SWOT, né, que a gente fala fazendo essa brincadeira com a boca, esse SWOT, essa técnica que chamam muito de técnica SWOT ou SWOT Analysis. Então, é justamente a análise de todos esses pontos chaves, sejam eles de ameaças, de fracos, fortes, tudo isso. Tem uma outra muito bacana que, se eu fosse falar para vocês, por exemplo, e você lê num texto, seja no LinkedIn, seja numa gestão de projetos, seja na construção dessa gestão de projetos, seja numa letter, né, que é uma carta, né, numa letter, que é uma carta, que é uma outra palavra já que as pessoas ficam, nossa, letter, eu fizer letter com uma carta, mas uma carta com um pedido até, vem como um letter. Eu falo para vocês que tem uma palavra que eu acho super curiosa, né, e bem incrível, né? Na tradução da coisa, porque o inglês é interpretado e não traduzido. Então, quando a gente Exatamente. pensa uma palavra assim, Renato, to advance seria adiantar alguma coisa, Exatamente. mas nos negócios não. A gente não usa isso, usa lead como adiantar alguma coisa. E E que é você muito adianta. comum, inclusive, quando a gente associa com lead time, né? Que você está falando qual é o seu tempo, né? Você pega um projeto, aí você fala assim, tá, qual é o lead time que eu tenho, né? Ou seja, é o que você perguntou, é o que você colocou, né? Vamos dizer assim, né? Como que você tem, como que tá o seu tempo no cronograma e como que você começa a antecipar isso? Que eu vou fazer um link aqui com o schedule, né? Então, cronograma, que é muito comum, o pessoal às vezes associa o schedule com agenda, né? Ah, então vamos abrir um schedule aqui. Peraí, coisas diferentes, né? Não é agenda, na verdade você está associado ao cronograma. Só que por que você associa isso? Porque você tem uma etapa. E aí, cada etapa dessa, você tem o lead time, né? Que é como você bem situou aqui, que é justamente essa questão de adiantar. E aí, se Sim. você permitir, eu já conto um spoiler aqui de Não, metodologias ágeis. meu querido, eu acho que quem manda aqui é você, o doutor aqui é você, Renato. Então, Olha eu olha só que escuto. interessante. Quando a gente fala de antecipação, né, e a gente fala do lead, a gente coloca um lead time, né, para a gente poder antecipar esse tempo, ter a nossa margem de tempo, e a gente sai da metodologia convencional, que aqui eu vou deixar, ó, PMBOK, né, que aí a gente fala assim, pô, beleza, depois tem um Bzinho aqui que é um pulo do gato. Mas a gente vai para as metodologias ágeis, né? A gente fala muito do Scrum. Então, o Scrum é uma plataforma, não tem tradução, já é uma expressão. E aí a gente fala do Sprint. Quem daqui já traduziu Sprint?
Quem conseguir traduzir sprint, eu dou um joinha, o Sasha dá um prêmio, porque sprint não tem tradução. Né? E sprint está muito associado ao lead, que nós utilizamos na metodologia convencional de projetos, porque o lead, você define o seu tempo. Vou fazer assim, ó. Exatamente. E o sprint, ele não tem tradução. Só que o sprint é utilizado na área da saúde, ele é utilizado na área de educação física, ele é utilizado na área de atletismo e na área de projetos, porque ele é o tiro rápido, né? O fast shot. Isso, eu fui fazendo aqui, ó. Fast shot. Que, pô, fast shot, você vai falar, meu, vou dar um fast shot. Aí você fala assim, caramba, meu, que frase estranha. Mas o que é o sprint? O sprint é aquela expressão idiomática utilizada em gestão de projetos que ele designa aquela ação rápida. Então, olha, o projeto é de 6 meses, mas aqui, ó, em uma semana a gente tem que estar com esse cronograma atualizado, ou eu preciso fazer uma intervenção porque eu tive um desvio, ou eu preciso prever um custo que não estava previsto, né? Aí você tem as reuniões de sprint, né, ao longo desse projeto. Ou seja, são aqueles tiros curtos. É a palavra rápida que você consegue dar dinamismo para o seu projeto. Olha aí o pessoal chegando, tem bastante gente acordando agora, né? Tirando a remela do olho e entrando aí para conversar com a gente. Não, o sprint tem a ver com o deadline, né? Que seria ao pé da letra, né? A linha morta, né? Mas linha morta, deadline é linha morta. Mas não é linha morta, né? Seria a expressão final. Você sabe que em inglês tem uma expressão que é cold turkey, né? Cold turkey, que seria cold turkey como stop cold turkey, que seria você parar com algum vício de alguma coisa, e também na expressão de negócios, né? Quando você parar com um vício, ou seja, uma pessoa vem de outros negócios, stop cold turkey, e ele vem de outro negócio, né? Eu lembrei essa expressão, nem está na lista, né? Isso aqui eu vou até colocar. A pessoa vem de outro trabalho, por exemplo, e vem viciado naquela mesma linha, de fazer aquilo daquela mesma maneira, né? Tipo tempos modernos do Chaplin, né? Que ele vem com a coisinha daquela... 1936, né? E aí a pessoa vem stop cold turkey, seria você parar com vícios ruins, né? Então vamos pensar essa expressão, a gente fala stop cold turkey, a gente pensa o quê? Um frango congelado correndo na rua, para ele lá, não. Então, o franguinho lá congelado correndo. Não, seria parar um vício ruim. Então, algo que vem de uma outra empresa, vem do seu trabalho anterior, e o teu chefe para você parar. Olha aí, o Dom falou parar o peru, né? Exatamente. Imagina aquele peru congelado, né? Correndo na rua. Eu visualizo, Renato. Eu tenho esse defeito que eu visualizo as coisas. Então, eu já visualizo o cara correr, o frango lá despenado. Mas isso é legal, Sasha, porque quando você coloca, né, essa condição, eu faço uma associação às expressões que nós temos no Brasil e que muitas das vezes é importante a gente entender para compreender na hora de fazer uma gestão de projetos efetiva, porque as expressões idiomáticas, elas também se confundem no Brasil, né? Você pega, por exemplo, o pessoal aqui de São Paulo, né, eles vão utilizar N expressões. Você vai no pessoal no Rio de Janeiro, é outra expressão. Rio Grande do Sul é outra coisa, né? Você pega, por exemplo, o Nordeste, aí onde você está, né? Então, você pega, por exemplo, você tem muita expressão. Você vai, por exemplo, Minas, família da minha esposa é de Minas, né? É um tal de nu. Nó. Você fala, o que você tá falando? Aí você vai na Bahia, tem amigos na Bahia, é um tal de viu, aí você fala, viu o quê? Aí eles vêm aqui e ficam zoando a gente também com expressão idiomática, né? Porque o paulista tem muito isso, né? E aí você fala, pô, mas espera aí, o que tá errado? Não é que está errado, né? Por isso que padronizar ou compreender o que está sendo falado te permite fazer isso, que é a mesma coisa, né? É por isso que eu piso tanto, Renato, na gestão de você saber essas expressões, na gestão de projetos. Por muitas vezes eu faço seleções de multinacionais, né? Eu entro para fazer, não que eu vá entrar na empresa, mas para eu ver o que está sendo pedido, né, nas seleções. Eu faço isso há muitos anos já, então eu entro para ver o que está sendo pedido, para ver como são as seleções, e mais uma vez eu repito, as seleções de multinacionais, mesmo com vaga pro Brasil, quando você entra lá e clica no LinkedIn, bota lá, que é no LinkedIn que vocês chamam, né? LinkedIn.
Quando você clica lá para começar, vou começar a prova. E geralmente muitas delas vêm com todo o questionário em inglês. Com essas expressões que a gente está falando, e aí, meu amigo, o bicho pega e você se estrepa. Então, Exato. A grande sacada não é você escrever ou ler, né? Isso você consegue tirar de letra. Como uma vez a gente estava discutindo, você comentou isso, né, Sasha? Você não precisa saber 100% das palavras. Se você souber 70, 50, o restante você sai por dedução se você conhecer o assunto. Então, o que que acontece? O importante é literalmente você estar atento à conversação. Porque o que é texto. Renatinho travou, mas ele volta. Ele volta. Espera aí. Parou a conexão dele, mas ele volta aí, a conexão dele. Voltou, Renatinho. Agora você voltou. Agora você voltou. Então, me viu? Agora voltou, agora voltou. Ah, legal. Então, a expressão idiomática na fala é um pouco mais complicada, né? Por exemplo, eu vi aqui que colocaram, né? Em Minas a gente fala muito trem, fala muito isso, fala muito aquilo, né? E nós temos várias expressões que, assim, na escrita você não é pego dessa forma. Porque você consegue utilizar um Google Tradutor, você consegue, por exemplo, numa associação de palavras, né, conhecendo o assunto, você consegue encontrar a lógica daquilo, mas no dia a dia você não consegue. Pô, eu lembro que quando eu fui para a China e eu estava lá discutindo um projeto, uma das situações que eu mais tive dificuldades foi na hora de utilizar os locais. Você sabe que eu tive umas negociações, Renato, com a Malásia, né, recentemente. E eu também tive dificuldade que eu lidei com um chinês falando inglês na Malásia, utilizando expressões idiomáticas de negócios que eles utilizam na Malásia em inglês de forma global. Aí você imagina a confusão na minha cabeça, e muitas vezes eu tinha que parar e dizer, peraí, o que é que ele está falando? Raciocinar, né, com os meus botões e dizer, olha, o que que ele está falando, né, o que está sendo dito, né. O Renato, você está rodando aí, rodando, qualquer coisa, se não conseguir, você sai e volta novamente, que aí eu te coloco aqui novamente, né, você sai e volta, não tem problema nenhum. Renato caiu, eu imaginei que ele fosse cair. Estava rodando demais. Mas aproveitar esse momento, já antes do Renato voltar aqui, a gente falar sobre isso, está muito bacana o papo. Eu falo para vocês o seguinte, já agradecer o Arnaldo Brisque, né? Vocês, não sei se vocês estão percebendo, o Arnaldo está colocando aí toda a... Olha aí, o Arnaldo está colocando todas as expressões que a gente está falando aqui, o Arnaldo está colocando aqui para a gente. Então, é muito legal. Voltei. Eu estava agradecendo o Arnaldo Brice, que é da equipe aí, e está colocando as expressões, todas que a gente está falando, ele estava colocando aqui para a gente, para a turma aí. Então, quem está assistindo ao vivo tem a oportunidade já de ver agora, né? Quem não está assistindo ao vivo, mais uma vez, você tem possibilidade de receber todo esse material, dessas palavras que nós estamos falando aqui, né? Eu vou selecionar só as que estamos falando aqui e vou mandar para todos vocês colocar na lista. Por que só essas? Porque nós pretendemos fazer mais, fazer outras. Nas outras a gente manda para vocês as outras. Deixa eu falar uma palavra bem interessante. Tem uma expressão aqui chamada crashing. Crashing, né? Que crashing, vamos pensar, crashing seria você pegar uma latinha e você vai esmagando a latinha e vai quebrando ela por dentro. Então, crashing como você esmagando, né? E principalmente com o ing, lembrando que mesmo com o ing nessa palavra não é gerúndio, porque não tem verbo to be antes, mas essa palavra crashing, no mundo dos negócios, significa uma outra coisa, que é aquela redução na duração do cronograma. É justamente linkado com todas as palavras que nós falamos hoje, deadline, do sprint, né? Então, das expressões que nós usamos. Então, a crashing é justamente, Renato, essa ideia da gente compactar o cronograma que foi estabelecido para poder chegar ao resultado final do negócio.
Muito E isso legal. acontece muito no dia de hoje, né? Porque, considerando um mundo atípico, é o que você falou. Hoje, por exemplo, você chega numa reunião, é engraçado que é assim, às vezes nós temos medo, né, de comentar e até de falar em inglês. Só que, se você pega, por exemplo, o inglês, né, se você, o britânico, né, se você pega o americano mesmo, pelo contrário, eles são muito solícitos. Mesmo você falando errado, eles tentam entender o que você está falando. Só que às vezes falar uma expressão errada, utilizar uma expressão errada, né, quando a gente vai trabalhar um projeto ou algo do tipo, naturalmente a gente já pode mudar o sentido, né, o Se eu, se sentido eu da te, coisa. se eu te falar uma palavra, querido Renatinho, se eu falar a palavra lag para você, muitas pessoas vão falar lag, claro, né? É, Eu tenho uma amiga que tem uma calça lag, né? Algo nesse sentido, lag. Só que a gente fala nesse lag com A, eu estou falando, né? L-A-G, né? Lag, mas que a expressão vem no mesmo sentido, lembrando que nós temos uma vogal e uma consoante seca no final, então o som é um som seco, não vou falar o som original da vogal A, então é lag. Beleza. Quando eu falo essa expressão lag, na gestão de negócio, vou pegar o Renato hoje, não é possível. Essa palavra lag, você sabe o que significa no mundo dos negócios e na gestão de projetos? o lag na gestão de projetos. É, L-A-G. Sabia que eu ia pegar ele? Eu ia pegar uma palavra possível, que eu não peguei, ele sabe tudo. Essas palavras, eu sabe que eu estou pegando pesado aqui, eu tô indo forte aqui, até agora ele sabe tudo. Mas a lag ele vai lembrar. A lag, meu querido, é simplesmente a quantidade, se fosse, eu coloquei várias traduções pelo que pode ser entendível, né, para as pessoas, mesmo para quem é leigo. Então, a quantidade de tempo de uma atividade sucessora ser atrasada em relação à atividade predecessora. Então, seria lag é o quanto você pode. O lag seria o que você vai atrasar dessa atividade que você vai fazer em relação ao que você precisa de mais tempo dessa Exatamente. atividade que você vai fazer em relação à outra que foi feita, né? Então, lag é justamente o delay, vamos falar, o delay que vai ser dado a você de bônus para você fazer uma É nova isso que eu ia te atividade. comentar, né? Quando você fala hoje e a gente pensa numa etapa de gestão de projetos, vamos colocar até assim para o pessoal não errar, né? A diferença do lag para o delay, né? A gente pode entender como delay sendo aquele tempo que eu sei, eu previ, e o lag é aquilo que eu não previ, é aquilo que eu preciso trabalhar agora, mas, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade e eu tive um atraso. Esse atraso, ele está dentro, né, da minha gestão de mudanças. Só que esse atraso é um lag. O Isso, delay essa, sou eu que defino em cima é, do meu lead time. Então, por exemplo, eu já vou lá no meu cronograma, no meu schedule, abro lá um itemzinho e coloco que vai levar tanto tempo. Isso é um delay. Então, por exemplo, eu tenho um teste de projeto, né? Um project test. Eu vou lá e coloco um tempo. Esse tempo, ele não é o lead time. O lead time é o tempo total do meu schedule. Mas não, daquele item do meu schedule, esse tempo que eu coloquei, por exemplo, uma semana de teste, né? Ela vai ser o quê? O meu delay de projeto. E aí o que só que acontece? Pode falar. Só, desculpa, não estou cortando, porque aqui é um bate-papo, mas só falar uma coisa importante. Antes que você pense na sua casa, o Renato está falando de scheduling, tá certo? Ou se eu falar schedule, tá certo? Os dois estão certos, tá? Só parênteses. Estão vendo, né? Eu não preciso pular do 23º andar. Não, os dois estão certos. Não, é uma questão de access aí. Mas, Uma coisa que eu vejo, né, que assim, é muito, muito interessante, eu vou ser bem sincero, eu tenho uma dificuldade muito grande com expressões idiomáticas e com o discorrer da fala, né, da conversação no inglês americano. Mas por quê? Porque eu cresci vendo textos, né, e produções textuais do inglês britânico. E a gente fala, pô, mas não tem diferença. Tem. É igual eu pegar bem, um, como eu comentei, pegar um texto que foi feito, né, um texto informal que foi feito em Minas, em São Paulo, Rio de Janeiro, né, no Ceará, no Rio Grande do Sul, tem diferença.
porque está dentro daquela, vamos dizer assim, expressão idiomática local, né? A regionalização que nós temos. E isso acontece quando você tem um recrutador, né? Vocês sabem, nós estamos com quase 40, por incrível que pareça, nós estamos com quase 40 minutos de live aqui, e daqui a pouquinho a gente termina a live de hoje, né? Então, se você que está assistindo ela gravada ou está assistindo ao vivo, faz, então fica atento aí que vai ter mais coisa, né? Vão ter novos projetos aí da English Fly junto com a MKSZ, junto com o Renato Brito Santos e o Sacha Santos, LT Limitada. Então, a gente tem nós temos muitas ideias para melhorar a vida, tanto do pequeno empresário, quanto para as pessoas que pretendem trabalhar com as relações internacionais, né? Hoje eu trabalho com relações internacionais de uma empresa, o Renato também, então a gente tem a gestão de projetos muito forte incorporado na nossa vida, então por isso que hoje nós temos essa relação muito boa, né, Renato? Então trabalhamos com universidades. Eu trabalho, né, eu tenho uma parceria com a Universidade Maurício Nassau, o Renato com a Unisa, não é isso, Renato? Então a gente tem, que é muito bacana, então a gente tem vocês saibam que a nossa intenção é realmente trazer para vocês uma qualidade boa de uma dificuldade que a gente sabe que é inerente do ser humano, que é criado na sua língua mãe com português e tem o mundo hoje globalizado e o inglês embutido, né, na sua vida de uma forma muito forte. Eu vou falar algumas palavras, Renatinho, de uma forma muito rápida aqui, antes da gente finalizar. E aí eu vou falando uma por uma aqui. Eu separei aqui no final, coloquei como palavras, né, no final aqui. Arnaldo Brisque, aí fica atento. Aí Arnaldo é rápido no gatilho. Ele está preparado para escrever. Não sei se você viu, Renatinho, está escrevendo tudo aí o Arnaldinho para a galera. Tá dando maior suporte aqui. Arnaldinho é o cara. Vocês não conhecem o Arnaldo Brisque em termos de mídia digital. E eu falo para vocês, eu indico esse cara absurdamente, né? Inclusive, teremos novidades aí mais para frente aí do Renato Brisco e o Sacha Santos. Fica atento. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. B2B ou B2C. E eu estou falando do número 2. B2B e B2C. Você já viu essas expressões, Renato? A gente usa direto. E sabe o que é interessante? São expressões que substituíram a relação comercial, né? Porque, na verdade, você não usa elas. Por mais que você fale de querer utilizar os textos em português, você usa muito, né? Então, você tem lá um B2B, né? Você está falando de business to business, né? Ou seja, você está falando de negócios para negócios. E é muito legal, porque assim... Você sabe que eu não tinha falado sobre ele. Essa palavra, eu nem tinha ideia que eu ia falar sobre essa palavra aqui. Eu falo para você. Sasha tá querendo me pegar de calça curta aqui na aula, ó. O que acontece? Quando a gente fala do B2B, é legal porque assim, é o mais utilizado, né? E na verdade a gente pode associar muito quando a gente fala, né? É o varejão, é o atacado. Né? Então a gente tem o B2B, que é aquela relação negócio a negócio, né? Empresa a empresa, CNPJ a CNPJ, né? Vamos dizer assim. E nós temos muito B2C, nós somos exatamente consumer, né? Que o Arnaldo tá aqui, ó, não deixa a bola pingando. Que é justamente a relação com o seu cliente final, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo... Fala errado, como B2C como customer, não é customer, é consumer. Exatamente. E é legal porque, assim, né, é uma relação que todos nós vivenciamos, né? Por exemplo, hoje eu tô pra vocês terem uma ideia, eu tô fazendo aqui esse nosso encontro de dentro da sala de um cliente. Então, vocês ouviram um barulho de fundo aí, né? E é legal porque, olha que interessante, a relação que eu tenho com o condomínio é B2B, empresa a empresa, né? Só que, por uma necessidade de identificar um problema que está tendo, eu, com o proprietário da unidade, eu tenho uma relação B2C. B2C, que é CNPJ com o cliente, entenderam? Com o cliente direto, entendeu? Então, assim, isso é muito legal porque às vezes a gente começa a falar e a gente não utiliza isso de forma, vamos dizer assim, tão correta, né? Fica perdida essas palavras. E é legal porque eu vou até colocar uma situação interessante aqui. Quando a gente fala muito de B2B, existem duas palavras que fazem parte, e quando a gente fala de B2C, existe uma palavra que faz parte. Né? Que olha que interessante. O Fábio Lira... Olha o Fábio Lira, colocou B2G. Opa, Fábio Lira. Exatamente, Fábio, olha lá. O Fabão é um cara
experiente demais na área de tecnologia, Renato. Ele mora no Canadá. E ele Legal. trabalha numa empresa de tecnologia no Canadá. Então ele colocou aqui B2G, né, que seria Você sabe business que... para o governo, com o governo, né, com o negócio com o Você governo. sabe que essa é uma tríplice hélice interessante, né? Porque quando a gente fala de negócios, realmente não é só o B e o C, né? Você tem o D também. Porque, na verdade, quando você fala de qualquer, vamos dizer assim, tríplice hélice para construir um negócio, você sempre tem, né? Governo, sociedade e empresa. Que aí a empresa Isso. pode ser indústria ou instituição de ensino. Então faz sentido a gente também explorar o B2D, né? E às vezes é um pouco menos, né, vamos dizer assim, para algumas pessoas, porque a relação governamental ela é muito mais tensa, porque é uma coisa interessante, as relações governamentais elas não trabalham board. Né? E aí quando a gente fala de board é interessante porque você fala assim, é o director. Não, não é o director. Quando você fala de quadro de diretoria ou de conselho, você fala do board, não é isso? Você tem lá Isso, os partners. você sabe que eu coloquei isso aqui também, eu achei super interessante a Board diferença, não é né? borda, né? Que fala board to directors, ou board, entra como diretoria da empresa. Exato. Diferente de CEO, né? CEO, né? Que seria CEO. CEO da empresa é uma outra classificação. A gente fala, nossa, o CEO é o diretor da empresa. Não, não é o diretor da empresa, né? O CEO é o Chief, né? O Chief Operation, então Operation Chief, né? Que é a mesma coisa a gente tem como Financial Chief, né? Também como CFO, CF, Exatamente. como o chefe de financeiro, né? Da empresa. Então o CEO é o chefe. E em inglês é diferente, que a gente tem ideia no português que o diretor está acima do chefe. Não, o chefe está acima do diretor. Exatamente. Então, É que, na então verdade, no português nós temos uma figura que se chama diretor-geral, né? E que é muito comum se falar diretor, não, não é diretor. O diretor-geral é esse chief, né? E aí tia, você tem depois os outros diretores, né, departamentais que são diferentes. aí o E é Arnaldo legal colocou. porque... Olha lá, exatamente. E é legal porque aqui é uma coisa interessante, né? O CEO, ele está muito associado ao chairman, né? Que geralmente é aquela Charmaine. posição de... Ah, tá vendo? Que faz parte, só para a gente já reportar uma palavra aqui, para ir dando spoilers, dos stakeholders. Né? Stakeholders em um projeto, ou numa empresa, ou num mundo de negócios, são as partes interessadas, mas stakeholders não é uma expressão que tem tradução literal. Ela é utilizada com entendimento. Né? Se É, você jogar stakeholders... Charmaine, só para vocês saberem, que inclusive é escrito com o A, né? O Charmaine, C-H-A-R-M-E-M. Então, o A-N. Então, Charmaine, quando a gente... A-N, né? No final. Quando a gente entra com Charmaine, que a expressão escrita é certinho aí, mas escrito com A, o Charmaine, ele entra como uma expressão de conselho. Ele tem mais a ideia de Exato. conselho, né? Então, a diferença de CEO de director, que é o que a gente entra. É muito legal, cara. Eu vou falar três expressões agora que significam a mesma coisa. Vamos ver se o Renato sabe de que eu estou falando. Né? Ó, bankruptcy. Bankruptcy, a primeira, calma, não fala ainda. A segunda é go to under, que seria mais uma expressão de uma coisa que está indo para acontecer, isso que eu estou falando. Go to under. To go to under, né? Quando a gente coloca no infinitivo, colocar o to antes. To go belly up. E aí, essas três expressões significam o quê, meu querido Renato? Olha só, mano. Ó, essas três expressões... Tá querendo me pegar de calça curta. O Arnaldo já colocou a primeira aí. Essa palavra parece mais um palavrão, que tem várias silence letters, né, de letras que a gente não fala, né, bankruptcy. Ela simplesmente quer dizer falência. Só que essas duas outras expressões, que é go to under e go to under e go to bad up, que tem outras expressões também, seria ir à falência, né? A gente está indo à falência, né? O bicho Na tá pegando. verdade, o Go é interessante porque ele mostra como se fosse uma meta, né? Ou seja, você está indo para aquele ponto definido, né? Então é diferente de você colocar point ou colocar alguma outra coisa.
Então, quando você junta essa na expressão, claro, né? Se você for pegar, por exemplo, go to under e traduzir isso, né, ao pé da letra, você realmente tem uma queda, né? Você está falando É, sim, literalmente de é, debaixo, né? Ir go para to, debaixo. é, igual a Ana Maria quando come alguma coisa no programa dela, go to under the table, né? Então ela she Exato. going to under the table, então ela vai para debaixo da mesa, né? Para fazer né, da comida. Então, outras expressões aqui, falar bem rapidinho, ó. Tem algumas que a gente já falou na conversa, muito legal. Tem uma que é perigosa, meu amigo. Você escrever aí um e-mail para uma empresa lá fora e dizer, tô abafando, eu vou chegar numa reunião e falar sobre. Tem gente que gosta de falar palavras difíceis, né, Renatinho? Então, tem pessoas que Exato. gostam de falar palavras difíceis. Nossa, eu sou um profissional de marketing, eu quero falar umas palavras difíceis. Muito, muito difíceis. Muito cuidado com isso. Né? Tem muita gente que gosta de falar de case. A palavra case. Tá. Case, brief, portfólio. Gente, porque o case, né? Só que o seguinte, e o Renato sabe o que eu estou falando, mas o case, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: case não é muito cuidado quando falar a palavra case, porque você já está falando ela errada. No mundo dos negócios, não se fala case com som de Z, como a gente aprende normalmente, que o S no meio das palavras em inglês tem som de Z. No mundo dos negócios, o case você tem que falar com som de S, case. Por incrível que pareça. Então, muita gente que vem, nossa, eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu sou a profissional da área de tal, e vem falar porque o case já está falando errado. Né? Você já está errado, né? Você já nasceu errado. Então, case, viu? Case. É estranho? Pode parecer estranho para a gente que aprende a ideia com case como caso, né? E a expressão como aquele ponto daquele negócio, né? Então, como case, desse caso. Eu acho bem interessante ela. Cash flow, que é cash flow, Chief Executive Office, né? Cash flow. Cash é caixa, né? Então, lembrando que caixa é diferente que vocês pensam, caixa. Mas aprendi que caixa é box, né? Mas Box. overbox, né? Mas cash flow seria a ideia de cash, de caixa de dinheiro que a gente aprende, né? Competition, né? A gente está terminando, tá nas últimas aqui, né? Eu tô até sentindo que é muito legal. Competition, pessoal, competition, cuidado com essa palavra, porque no mundo dos negócios, competition, vocês aprendem o que é competition? Competição, né? Beleza. Mas no mundo dos negócios e na gestão de projetos, meus caros, competition não é simplesmente competição só, como pode ser concorrência. Concorrência, competition como concorrência. Essa agora o Renato conhece muito bem, que é o CRM, né? CRM, né? Que a gente fala no inglês. CRM, que seria o Customer, pode ser duas coisas, aliás. Customer Relationship Management, que seria dentro de uma equipe, a relação dentro da equipe, e o Customer Management, e aí? Customer Relationship Management, da ideia aliás, Customer Relationship Management e Customer Relationship Crew Relationship Management. Seria dentro da equipe como crew, como equipe, eu não estou falando de tripulação, estou falando de equipe em geral, qualquer empresa, tá? E a ideia do customer seria a relação com o cliente. Aí já é a relação que você tem com o cliente. E Tá tem bom? uma coisa interessante aqui que é muito legal, né? Porque se você for pensar, por exemplo, em empresa, como é que você chama empresa de empresa? Olha que legal a tradução. Né? Na verdade, empresa é company. Né? Então, Company. é company. E aí, quando você fala, por exemplo, você tem lá, já que você falou do CRM, né, no português, vamos dizer assim, existe o ERP no português também, né, que está errado, né, ERP no inglês. E o que acontece? É legal porque aí você fala assim, o que é isso? É um software de gestão da empresa. Não, não é um software de gestão da empresa. Olha a importância da gestão de projetos, porque o na verdade, ele é enterprise. Enterprise não é a USS Enterprise lá do Capitão Kirk do Spock, né? Cruzando a galáxia. Mas quando a gente fala de Enterprise, nós estamos falando
da parte do empreendimento. E aqui tem muito associação com empreendedorismo, porque o empreendedorismo não é você largar tudo que você está fazendo e abrir um negócio próprio. Né? Na verdade, é o empreendimento, ele não considera a empresa. A empresa é aquela coisa física, lógica, né, racional. O empreendimento, ele considera a parte física e o capital humano. Por isso que você tem os módulos, né, de Human Resource dentro de gestão de projetos, você tem, né, a gestão de mudanças, né? Porque, na verdade, quando você trabalha o empreendimento, você trabalha da pessoa que bateu na sua porta para pedir um copo d'água ao cliente que está sendo atendido no final, né? Passando por financeiro, máquinas, por tudo. Então, é legal porque a gente não se liga nisso. A gente fala de enterprise e a gente já liga ao Capitão Kirk. Né? Você sabe, a preocupação minha e do Renato antes de fazer essa live foi o seguinte: quando nós juntamos forças, né, e decidimos fazer não só essa live, como outros projetos que vêm pela frente aí, projetos grandes e excelentes para todos vocês que estudam na universidade, para vocês que querem se aprimorar em todas as gestões de projeto, para todos os pequenos empresários e as empresas que querem divulgar seus produtos. Então já fique esperto, já estou dando aí uma dica para vocês. A nossa preocupação em fazer essa live era fazer a live em 1 hora. A gente falou, nossa, a gente pode conversar a tarde toda sobre esse assunto aqui, o dia inteiro, e é verdade. Né, a manhã toda, a tarde toda, passar a noite falando sobre isso. Que, infelizmente, não é possível, né? A gente não pode, nós temos nossas vidas, mas eu falo para vocês o seguinte, já linkando só, vou dar uma última dica aqui do que o Renato falou em relação à empresa. Muito cuidado quando você for chamar de empresa, ou você ler um texto que a empresa mandou para você, ou que você está interpretando numa pergunta, o que seja, na gestão de negócios em business. A palavra business não significa só negócio. Business significa empresa, significa negócio, significa aquela ação na empresa que você está fazendo. Então, business significa várias coisas e a empresa, geralmente, em gestão de negócios lá fora, é chamada de business. Então, business também é a empresa, não só company. Então, a empresa é chamada de business também. Renato, eu queria te agradecer, nós estamos batendo quase 1 hora aqui, eu queria te agradecer de uma forma absurda, né? Então, esse bate-papo, em nome de todas as pessoas que estão assistindo a gente, né? Então, você vem aí enriquecer absurdamente aí o conhecimento das pessoas, né? Cada palavra tua, eu estou escrevendo aqui, inclusive, né, as palavras que você fala, né? Porque eu acho bem louvável tudo que você fala para a gestão de negócio, de projeto, vindo de um cara tão experiente e tão preparado, né, digo, em termos de certificação, em termos de experiência de negócios e trabalho. Um cara que já fez negócios na China, Brasil e hoje trabalha com multinacionais e não só com empresa aqui no Brasil, como várias empresas fora. Então, queria te agradecer, espero que essa parceria dure para sempre aí, que a gente venha com novos projetos. Dá suas considerações finais aí para a gente terminar para essa galera. Pessoal, queria agradecer aí a participação de vocês, a presença de vocês, né? Num próximo encontro, quero ver se eu cutuco o Sasha aqui para a gente falar de Design Thinking, que é bem interessante também nessa área de negócios, né? Nessa área de gestão. E vamos para cima. Nos acompanhem aí nas redes, que nós vamos estar marcando mais encontros, né? Vamos estar atuando também com a questão das aulas e tudo. E lembrando, né, uma coisa que eu sempre tive receio, mas isso porque eu sou sistemático pra caramba, eu sou aquele cara que tem que dobrar a folha certinho no vinco, né? Então, assim, eu tenho medo de errar. Só que é engraçado que, assim, no português nós não temos medo de errar. Quando a gente erra, a gente fala, é linguagem informal. Por que no inglês a gente quer ser coloquial? Né? Então, o importante é, primeiro, entender, compreender. Depois você pensa se você vai ser fluente em letras no idioma inglês e fazer tradução juramentada. Mas, por enquanto, a gente tem que começar de passo a passo, né? Então é não morrer de fome e aí a gente vai aprendendo a fazer as coisas. Pessoal agradecendo. Obrigado. A gente que agradece vocês. O pessoal está agradecendo aqui o conhecimento. A gente que agradece vocês de verdade. Bastante gente vai ver essa live gravada e todos vocês estão vendo gravada. Último recadinho, só lembrando para vocês que é o material dessa live, as palavras que foram ditas nessa live, pede para a gente no direct que você vai receber pela nossa equipe de forma gratuita. E você, empresário, você que é empresário na área de inovação, tecnologia, ciência,
Fique esperto aí que tem novidades aqui para frente. Então, você fica esperto no nosso Instagram. Estou jogando a pulguinha, não sei quem joga a fagulha só, para você ficar esperto aí nos nossos canais, né, nas nossas redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, YouTube. Então, todas essas redes sociais você fica esperto porque vem novidades excelentes por aí, para o seu produto, serviço, seu negócio. Ok? Beijo no coração de todos vocês. Aí o Renato, acredito que ele caiu, mas já deu as considerações finais, né? Então, agradeço de coração, em meu nome, em nome do Renato, da English Fly, do Sacha Santos Limitada, do Renato de Brito de Brito Sanches, cabeça ocupada, coração aquecido, excelente final de semana, vai comer uma pizza com a família. E é isso aí, pessoal.